E o Lente está de volta, ainda falando sobre saúde, dessa vez a alopécia. A alopécia vem preocupando e muito as mulheres e o diagnóstico vem aumentando frequentemente entre clínicas e consultórios. Eu vim conversar com a doutora Dulcineia Bovo, que é dermatologista, que vai nos contar um pouco, nos explicar um pouco sobre essa doença. Doutora, o que é de fato a alopécia? A alopécia é uma doença do couro cabeludo, onde a mais conhecida de todas é a alopécia androgenética, que é, na verdade, a calvície, tanto masculina quanto feminina, que a médio e longo prazo o que acontece é a atrofia dos folículos. Então, os pelos, de um modo geral, passam a ser produzidos em menos quantidade e vão afinando na espessura. Agora, doutora, existe mais de um tipo de alopécia? Sim, vários tipos de alopécia. Por isso que eu citei essa como a mais comum, porque é a que mais, vamos dizer assim, de um modo geral, tem o maior número de pessoas e que mais preocupa, mas deixando claro que a gente tem como controlar. Quanto mais cedo a gente tiver diagnóstico, melhor. Doutora, no início da nossa entrevista, a senhora mencionou homens e mulheres. A alopécia não acomete só mulheres? Não, a alopécia androgenética, a calvície, é uma situação genética, como o próprio nome já induz, mas ela tem uma relação hormonal. Enfim, se ela é genética, tanto os homens quanto as mulheres podem ser acometidos. Os homens em maior quantidade. A gente estima que 70% dos homens, até a idade assim, de uns 70, 80 anos, vão ter algum grau de alopécia. Já as mulheres, em torno de 30% até uns 50%. Mas a maioria, felizmente, vai abrir essa alopécia depois da menopausa. Então, fica menos impactante psicossocialmente falando. E nem toda queda de cabelo necessariamente é alopécia. Existe essa diferença, né? Sim. Existe uma diferença bem marcante para a gente, porque assim, queda de cabelo pode ser uma situação mais simples, mais reversível, vamos dizer assim, mas implica uma análise geral, porque a gente pode estar lidando aí com uma baixa de ferro, você pode estar com as vitaminas baixas, você pode ter alguns minerais também deficitários, um distúrbio tireoidiano, enfim, são várias situações que podem cursar, ou doenças sistêmicas que podem cursar com uma queda de cabelo, que necessariamente não é uma alopécia. Que é o caso, por exemplo, do pós-parto. Muita mulher acaba tendo queda de cabelo depois desse momento, não é? Uma grande parte das mulheres apresentam o que a gente denomina de eflúvio telógeno, que é uma queda mais exorbitante em torno de 2, 3 meses após o parto. Mas ela é reversível. Agora, doutora, como que eu consigo identificar uma queda de cabelo de uma alopécia? Qual é o momento que eu devo ligar o botão de alerta? Bom, nós vamos falar então de três, que são as 3 alopécias mais, vamos dizer assim, mais impactantes. Existe uma que chama alopecia areata, que o próprio nome já sugere, você tem uma perda de cabelo em áreas específicas. Então, é aquela onde a gente tem uns vazios no couro cabeludo mesmo, áreas extremamente vazias, sem pelo algum, mas bem localizadas. Essa não deixa dúvida, né? O paciente já vem de cara, porque assim, de imediato ele já procura, porque a área é bem marcante, vamos dizer assim. Segundo lugar, a alopécia androgenética, que é a calvície. Como que eu tenho que me alertar para isso? Primeiro, assim, as mulheres, de um modo geral, a queixa é assim, tem muito tempo que o meu cabelo cai, ele vem caindo continuamente, mas ele cai normal, só que está ficando cada vez mais ralo. E a gente sempre acha que é por causa da época do ano, ou porque passou muito produto, fez muita química, então fica um alerta aí para quem está nos assistindo, né? Uma dica também é assim, quando prestar atenção, quando você risca, você reparte o cabelo, essa risca ela começa a ficar cada vez mais aberta, mais vazia. Então, quando eu vou para o espelho, eu vou riscar meu cabelo. Quando eu começo a olhar que está sempre mais vazio, está cada vez mais vazio, é o momento de procurar um acompanhamento, porque com certeza a gente tem aí uma alopecia androgenética. A terceira, que é uma doença mais recém-descrita, vamos dizer assim, de uns 20 anos para cá, é chamada alopecia fibrosante frontal. Ela é bem específica, se conhece ainda muito pouco dela, mas a gente tende a fazer algum acompanhamento para bloquear a evolução da doença, e a característica dela é que ela vai cada vez ampliando mais a testa. Então, você vai perdendo como se fosse um arco, né, os pelos como se fosse um arco. Normalmente, mulheres da menopausa para cima. Costuma acontecer também, antes da queda de cabelo, a perda da sobrancelha. Existe tratamento independente do tipo de alopécia?
Todas elas são tratáveis. Quando você fala de queda, quando a gente está falando de queda de cabelo, a gente pode pensar em tratamento e cura. Né? De um modo geral, nas quedas por déficits vitamínicos, enfim. Quando eu falo de alopécia, existe tratamento. Acompanhamento, necessariamente, cura é mais complicado, vai depender de cada caso específico. E eu consigo prevenir? Prevenção, algumas sim. Algumas situações a gente consegue já acompanhar antes, ou prevendo que pode acontecer uma piora, a gente já segura o quadro. Agora, mito ou verdade? Mulher adora andar com o cabelo preso. Prender o cabelo pode causar alopécia? Se a mulher já está num processo de queda de cabelo, a gente aconselha não prender. Porque não é que vai aumentar a queda, mas os fios se destacam com uma velocidade, vamos dizer assim, um pouquinho mais rápido do que deveria, e vai assustar ela mais. Mas existe um tipo de alopécia, que é alopécia tracional, alopécia por tração, que é mais comum na raça negra, que aí sim tem tudo a ver com a questão de prender o cabelo. Nas mulheres negras é comum elas fazerem aqueles penteados também abaixo isso, das trancinhas, enfim. Esse padrão de mulher, ela acaba assumindo o risco de apresentar uma alopécia por tração, e é uma alopécia daí irreversível. E as químicas? Não, as químicas, de um modo geral, assim, o que é prejudicial para o cabelo na química? Na verdade, ela altera a estrutura capilar e essas hastes elas ficam mais quebradiças. Então, quando eu já tenho uma alopécia androgenética, onde existe um afinamento da haste, esse fio ele é um fio que tolera menos agressões, então ele vai quebrar muito mais. Então, mas a química em si, ela gera uma alopécia? Não. Ok? O problema da química é assim, de repente, existem casos bem específicos onde a paciente tem uma intolerância ou uma alergia, e aí sim ela vai fazer uma queda, às vezes bem exuberante, mas isso não significa, não é um diagnóstico de alopecia, é uma alergia, um quadro alérgico. Bom, o que a gente tem que ficar é sempre alerta, cuidando dos fios, observando, como a doutora falou, porque quanto antes o diagnóstico, melhor o resultado final, né, doutora? Em todas as situações, quanto antes o diagnóstico, mais chance a gente tem de conduzir com um sucesso, né, futuro aí, desse tratamento.